Olá, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Lemos e hoje vamos dar uma pílula para iniciar os seus estudos do exame físico do tórax da parte cardíaca, no que diz respeito aos principais aspectos da inspeção, palpação e a ausculta. Posteriormente, teremos o vídeo em separado para falar um pouco sobre os sopros. Na inspeção e na palpação, são achados muito importantes quando analisado em conjunto. Você não vai avaliar essas questões em separado. Por exemplo, abaulamento. Você vai olhar frontal e tangencial e vai perceber, por exemplo, se houver dilatação do ventrículo direito, vai determinar um abaulamento. E isso pode inferir o quê? Aneurisma de aorta, cardiomegalia, derrame pericárdico, alteração da caixa torácica. Então, quando você olhar um abaulamento no tórax, no precórdio, ele vai ser um aumento do ventrículo direito ou uma alteração da estrutura da caixa torácica, principalmente a muscular? Se você observar e perceber esse abaulamento e ele tiver uma impulsão, um movimento na massa do precórdio, sugere hipertrofia do ventrículo direito. Se não houver movimento, sugere alteração da estrutura da caixa torácica. O ictus cordis, que é o choque da ponta, o batimento ou movimento visível e palpável no precórdio e o frêmito cardiovascular. Para isso, a gente precisa saber e entender a anatomia do precórdio para a gente saber localizar as estruturas. Então, é importante vocês revisarem. Então, a face anterior da parede torácica corresponde à silhueta cardíaca e o precórdio à região precordial. E aqui a gente tem pontos que determinam esse precórdio. Se a gente não souber essas referências, a gente não sabe. Por exemplo, ponto C é a projeção do ventrículo direito. Então, você vai observar aqui um abaulamento, se o ventrículo direito estiver aumentado, você vai observar nessa região. Ictus cordis, você vai observar na região D. Então, baseado no conhecimento anatômico, você consegue inferir o aumento das estruturas. O ictus é um dado muito importante, mas volto a repetir. Pacientes obesos e mulheres com mamas aumentadas, é difícil de você visualizar o ictus, tá? E você não visualizar o ictus não quer dizer que ele esteja diminuído, ele pode estar aumentado e você não está conseguindo visualizar por questão anatômica. Então, geralmente, a localização dele em indivíduos brevilíneos é no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. Se for brevilíneo e se for longilíneo, vai variar. E é importante que vocês revejam isso. Extensão. Se a gente for medir com a polpa digital, mais ou menos 1 centímetro, então tem gente que tem a polpa digital um pouco mais, com um diâmetro maior, mais ou menos 1 centímetro. Se você tiver 2 polpas digitais, ele está normal. Se você tiver maior ou igual a 3 polpas digitais, significa que há dilatação desse ventrículo. A intensidade ela é variável, vai depender da palpação. A duração do ictus corresponde ao pulso. Então, você vai percebê-lo no terço inicial da sístole, no momento da contração. Mobilidade, menor que 2 centímetros, então o que a gente faz? A gente coloca o paciente em decúbito dorsal, marca o ponto do ictus. Depois coloca em decúbito lateral esquerdo e marca o local onde o ictus está palpável. Você marca a distância entre os dois. Se deslocar de 1 a 2 centímetros com a mudança de decúbito, está normal. Se deslocar mais do que 2, há uma dilatação da câmara. Se tiver com dificuldade, uma coisa que eu faço particularmente, que é sugerido pela literatura, eu coloco o paciente em decúbito lateral esquerdo para poder palpar e para poder observar o ictus, que fica mais fácil da gente perceber. Então, o ictus, ele pode ser invisível ou impalpável. Exemplo, pacientes com enfisema pulmonar, o coração, a hiperinsuflação pulmonar faz com que o coração fique em gota. É difícil de ver e de palpar. A obesidade, a hipertrofia muscular, aumento de mama, fica difícil de ver. Ele pode deslocar. Então, ele vai deslocar quando ele tem dilatação da câmara, que a dilatação ocorre por aumento de volume desse ventrículo esquerdo, e a hipertrofia ocorre por causa do aumento de pressão nesse ventrículo esquerdo. Então, estenose da válvula aórtica, insuficiência da válvula aórtica, insuficiência da mitral, hipertensão arterial, miocardiopatia, tudo isso faz deslocar o ictus. Ele pode estar difusamente alterado, então ele vai estar essa causa difusa pode ocorrer por causa de uma dilatação de câmara muito comum na insuficiência cardíaca, por exemplo.
Então, a área vai ser muito maior, você vai conseguir palpar mais de 3 polpas digitais, vai haver um deslocamento desse ictus mais do que 2 centímetros. E ele pode ser propulsivo. Então, às vezes, você vai perceber o ictus até a parte lateral e as costas do paciente, vai inferir dilatação. E às vezes você vai observar na ponta, naquela região que nós mostramos do precórdio, a região D, uma propulsão, ele bem propulsivo. Isso quer dizer que pode ser um sinal de hipertrofia ventricular. Outra coisa que você pode ver, batimentos ou movimentos da massa do precórdio. A retração sistólica apical, você pode perceber uma retração do precórdio, pode ser inferir uma hipertrofia do ventrículo direito. Então, durante a sístole, contrai a ponta, contrai, você percebe o ictus, como você vai perceber na projeção do ventrículo direito, uma retração da massa do precórdio. Outra coisa que você pode perceber é uma impulsão sistólica, o levantamento da massa do precórdio, geralmente essas duas situações vêm juntas, por hipertrofia do ventrículo direito. Choques valvares, às vezes as bulhas estão muito hiperfonéticas e você pode perceber e sentir pela mão. Clique, às vezes você percebe um ruído valvar. Isso é muito comum, por exemplo, quando o paciente troca a válvula por uma válvula metálica. Vou falar disso mais para frente. Pulsação epigástrica. Na região epigástrica, você vai perceber com mais intensidade a pulsação da aórtica. Ela vai ser visível e palpável. Pode ser um sinal de hipertrofia ventricular direita. Agora, por favor, se você estiver fazendo atividade física, se você for muito magro, você vai perceber a pulsação da aorta na região epigástrica, e isso não quer dizer hipertrofia ventricular direita. Todos esses achados têm que estar concomitante com a história do paciente, com o quadro clínico do paciente. Você não pode analisar isso aqui de maneira isolada. E a pulsação supraesternal, na fúrcula external, o paciente hipertenso pode ter pulsação da fúrcula external, paciente com alteração arteriosclerose, de alteração senil da aorta, pode ter pulsação, aneurisma da aorta abdominal, paciente que tem hipertireoidismo, anemia, ou seja, uma síndrome hipercinética, pode ter pulsação da fúrcula external, ok? Então, jamais avaliem esses dados em separado. Tudo que a gente vai avaliar em medicina, nós precisamos correlacionar com a história, correlacionar com o exame físico, correlacionar com o exame complementar. Jamais um dado isolado pode te afirmar alguma coisa, uma tabela isolada pode te afirmar alguma coisa, um fluxograma isolado pode confirmar alguma coisa. É sempre necessário correlacionar com o caso e com o quadro clínico. Frento cardiovascular é uma outra questão que você percebe na palpação, ou seja, a sensação tátil das vibrações do coração ou de vasos. Então, você geralmente está na área de ausculta e, geralmente, se você for perceber alguma alteração do ictus, está relacionado com o pulso. Outra coisa que a gente percebe na palpação são os pulsos. A gente tem que palpar todos os pulsos e comparar bilateral, radial, ulnar, braquial, axilar, femoral, poplíteo, pedioso e dorsal. Sempre comparar bilateral. E o pulso, os dois pulsos centrais, que são carótida e femoral. Bom, ausculta. Ausculta é o nosso cerne e é o que mais causa dificuldade. A gente precisa ter paciência para entender o mecanismo, para depois entender o ruído e ouvir e correlacionar as duas coisas. Segundo espaço intercostal direita, paraesternal, foco aórtico. Segundo espaço intercostal esquerda, paraesternal, foco pulmonar. Quinto espaço intercostal à esquerda, com a linha M clavicular, foco mitral. Quarto espaço intercostal com o apêndice tifoide na borda external inferior, esquerda, foco tricúspide. E nós temos aqui, entre o foco pulmonar e o foco mitral, o aórtico acessório. Como que a gente faz? Primeiro, a gente posiciona o paciente, ausculta em decúbito dorsal, que é o padrão. Depois a gente faz sentado. Depois a gente faz em decúbito lateral esquerdo. Facilita muito a ausculta de alterações da mitral. E quando a gente senta e recosta para frente, facilita muito a ausculta dos focos da base, que seria
pulmonar e aórtico. Então, como que eu vou fazer? Primeiro, bulha, vou identificar as bulhas. Então, as bulhas B1 e B2. Qual a intensidade? Baixa ou alta? Hipo ou hiperfonese? Existe a terceira e a quarta bulha? Elas estão presentes? 2. O ritmo e a frequência cardíaca. Verificar a relação das bulhas com o ritmo. Qual que é a intensidade? Tem sopro? Com o diafragma do esteto, eu ouço melhor B1, B2 e sopro. Com a campânula, eu ouço melhor B3 e B4. Então, como que eu faço? Eu tenho que relacionar o ciclo cardíaco com as bulhas. Então, B1 é uma bulha sistólica. Você vai ouvir o tum. Aqui, desculpa, esse em branco é B2. Corrijam, por favor. Você vai ouvir um tá. Tum, tá. Então, B1 correlaciona com a sístole, B2 correlaciona com a diástole. Então, entre B1 e B2 eu posso ter sopro, e entre B2 e B1 eu posso ter sopro, por exemplo. Então, aqui, ó, B1, fecha mitral, fecha tricúspide. B2, fecha aórtica, fecha pulmonar. Aí eu tenho a diástole. B1, fecha mitral, tricúspide, B2 e assim vai. Como fazer novamente? Conheça os mecanismos. Concentre somente em B1 e B2. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. B1 é uma bulha sistólica. Geralmente ela é mais alta. Claro, você tem a sístole, ela é mais intensa. B2 é uma bulha diastólica. O som é mais agudo, baixa frequência. Concentre nas bulhas. Auscute todo o precórdio nos focos de ausculta. O ambiente tem que estar silencioso, auscultar nas 3 posições, utilizar a campânula e o diafragma, se você perceber que pode ter B3 e B4, por exemplo. Então, B1, sistólica, B2, diastólica. B1 é o fechamento das atrioventriculares, mitral e tricúspide. Então, coincide com o início da sístole. Ela é mais grave e tem maior duração que a B2. Então, o local de maior intensidade que você vai perceber melhor é o foco mitral. Então, se você estiver aprendendo, vá lá, ausculte várias vezes o seu precórdio ou o precórdio de alguém, você vai perceber e bem o que é B1. B2 é o fechamento da aórtica e da pulmonar. Coincide com o final da sístole, ou seja, o início da diástole. Melhor auscultado no foco aórtico. O timbre é mais agudo e seco. Então, você tem que perceber a intensidade, o desdobramento. O que é desdobramento? Quando um componente fecha primeiro que o outro. Você vai ouvir ruídos diferentes entre o tum e o tá. E a técnica. Então, por que ocorre? B1, tum, sistólica, B2, tá, diastólica. Então, o mecanismo disso ocorrer vai ser relacionado com a anatomia da caixa torácica, quanto que a pressão ventricular vai elevar para que esse ruído seja mais alto ou mais baixo, como que os folhetos vão ser responsivos durante o ciclo cardíaco, e se esses folhetos são rígidos ou não. Então, com essas alterações, a bulha pode ser mais alta, intensidade hiperfonética, e mais baixa hipofonese. Então, por exemplo, um tórax obeso, um paciente obeso, então vai ficar difícil de você ouvir. Então, vai haver hipofonese. De todas as bulhas, diga-se de passagem. Se você tem febre, anemia, tireotoxicose, exercício, a B1 vai ficar com hiperfonese. Se você tem estenose da mitral, fica difícil a passagem do sangue do átrio esquerdo em direção ao ventrículo esquerdo durante a diástole, a bulha fica hiperfonética. E assim vai várias outras causas de hiperfonese, de hipofonese de B1. B2, por exemplo, a anatomia da caixa torácica altera, a velocidade da redução da pressão ventricular também,
A pressão arterial e sistêmica e do lado da pulmonar também influencia. A relação dos vasos com a parede torácica também influencia a rigidez dos folhetos. Então, por exemplo, febre, novamente, anemia, hiperfonese de B2. Se você tiver hipertensão arterial, hiperfonese de B2. Dilatação da aorta ou da pulmonar, hiperfonese de B2. Se for obeso, hipofonese. Se você tiver baixo débito cardíaco, se você tiver uma miocardiopatia, as pressões caem, consequentemente, B2 vai ser hipofonética, por exemplo. B3 e B4 são bulhas que elas vão surgir geralmente em estado patológico, mas existem uma circunstância em que elas são fisiológicas. Criança e jovem, B3 pode ser audível e não quer dizer absolutamente nenhum dado patológico. O que isso quer dizer quando aparece a terceira e a quarta bulha? Significa que pode haver sobrecarga de volume ou sobrecarga de pressão no ventrículo. Então, B3. B3 vai ocorrer logo no início da diástole, na fase de enchimento rápido ventricular. Então, a passagem desse sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo vai provocar vibração da parede, uma reverberação desse fluido em excesso no ventrículo esquerdo, provocando um som, que é B3, mais audível no ápice. Então, assim, se você tiver redução da complacência do ventrículo, taquicardia e um aumento desse volume de enchimento ventricular, você vai ouvir B3. E ela denota sobrecarga de volume nesse ventrículo esquerdo. Então, ela surge em pacientes, por exemplo, com insuficiência cardíaca. Ela aparece nesse momento. Insuficiência do ventrículo esquerdo, insuficiência cardíaca, insuficiência da mitral, porque provoca sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo. B4. Essa bulha é muito difícil de ser escutada, muito difícil. É um ruído imediatamente antes da sístole, ou seja, no final da diástole. Se no início da diástole está havendo um enchimento do ventrículo, e isso mostra sobrecarga, você vai ouvir B3. Ao final da diástole ocorre a contração do átrio através do enchimento ativo do ventrículo. É nesse momento que você pode ouvir B4. O ideal é que você use a campânula para os dois por causa do tipo de intensidade de ruído. Então, também diminui a complacência do ventrículo e isso infere um aumento de pressão. Então, se o indivíduo tiver hipertensão arterial, estenose da válvula aórtica, vai haver uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e isso vai gerar um sopro, vai gerar surgimento de B4. Ela é mais audível no ápice e denota sobrecarga de pressão. Pode aparecer na miocardiopatia hipertrófica, hipertensão, estenose da aórtica. Então, observem aqui, eu tenho sístole, diástole. Eu inicio a diástole com enchimento ventricular. Se houver sobrecarga de volume, eu vou ouvir B3 nesse momento. Se eu tenho sobrecarga de pressão, eu vou ouvir B4 instantes antes de começar a diástole. O ritmo pode ser quando você ouve a bulha. Então, agora eu estou lá. B1, B2. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Então, as bulhas podem ser um ritmo normal, então a gente chama bulhas normorrítmicas, com a fonese normal, normofonéticas, em 2 tempos, ou seja, ritmo binário. Significa que eu tenho B1 e B2, essa é a ausculta normal. Então, bulhas normorrítmicas, normofonéticas em 2 tempos. Se surgir uma terceira bulha, B3 ou B4, a gente chama isso de ritmo tríplice. Então, a gente vai dizer lá, bulhas normorrítmicas,
normofonéticas em 3 tempos. Eu estou dizendo que tem B3 ou que tem B4, ok? E o ritmo de galope. Parece realmente um galope de um cavalo. Ele geralmente está no intervalo sistólico. Não é complicado de ouvir. A gente não pode confundir os ruídos, né? E pode ser a presença de B3, pode ser a presença de B4 e pode ser a soma dos 2 ruídos. Uma outra coisa que a gente pode perceber nas bulhas é desdobramento. Desdobrar significa fechar um componente primeiro do que o outro. Então, existe o desdobramento de B1 e o desdobramento de B2. Vou dar o exemplo do desdobramento de B2, ensinar o raciocínio, o desdobramento fisiológico, que se ele ocorrer não quer dizer que o paciente tem doença, para que vocês entendam e vejam o desdobramento patológico a posteriori. Então você tem fisiológico, variável, fixo e paradoxal. Vou explicar o mecanismo do fisiológico para vocês entenderem o raciocínio. Quer dizer desdobramento, né? Vou dar um exemplo, desdobramento fisiológico de B2. Então, se você fizer a manobra de Vieira-Carvalho, em que você faz uma apneia pós-inspiratória e depois uma apneia pós-expiratória, durante a inspiração, você vai perceber o desdobramento de B2. E durante a expiração, você não vai perceber o desdobramento, porque com a inspiração aumenta a pressão intratorácica, enche mais o átrio ventrículo direito, consequentemente retarda o componente da pulmonar da segunda bulha e ela desdobra. Quando você expira, ocorre exatamente o contrário e ele desaparece. Então, se persistir na expiração, já não é fisiológico, ela é considerada patológica. E a próxima figura no porto, que vai explicar os outros desdobramentos. Voltando às bulhas, elas podem estar no terço inicial, chamado de proto, no terço médio, chamado de meso, no terço final, chamado de tele, e todo o período, chamado de holo. Então, se você coloca assim, ó, holossistólico, significa que ela existe durante toda a sístole. E existem outros ruídos, chamados clique e estalido. Os cliques, geralmente, eles são sistólicos e pode ser chamado de ruído de ejeção. Então, eles são geralmente agudos, breves, de alta frequência e de intensidade. E ocorre por causa da vibração da parede do vaso. Estenose valvar faz com que haja clique, e ele pode ser no início, no meio, no fim, durante toda a fase do ciclo. Estalido é um ruído mais seco, de curta duração, e ocorre durante a diástole. E ocorre devido à abertura da válvula, tipos mitral e tricúspide. Eu espero que eu tenha te ajudado a direcionar seus estudos e aqueles que estão começando a roteirizar seus estudos. Deixo um abraço, muito obrigada e boa sorte.